Boa tarde, amigos, amigas, irmãos, irmãs, interessados no conteúdo da doutrina espírita. Aqui estamos novamente com o nosso trabalho semanal de 8, 10 minutos, onde fazemos uma leitura breve do Livro dos Espíritos e semana outra do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa intenção é a divulgação dessa doutrina que dizem ter sido promulgada como a maior de todas as caridades, levar este conteúdo de verdade às pessoas, né, que se sentem solitárias, abandonadas, dificuldade de entender os propósitos da vida, de onde vimos, quem somos, para onde vamos. E a doutrina espírita tem larga competência em tratar desses assuntos. Nós estamos atualmente, vamos lendo trecho por trecho, semana por semana, no Livro dos Espíritos, capítulo 7, item 6, Lei de Sociedade, que trata do quê? Necessidade da vida social. 2, vida de isolamento, voto de silêncio. 3, laços de família. Então nós vamos entrar no primeiro tema aqui hoje, necessidade de vida social. Sabe que o Livro dos Espíritos é todo numerado as perguntas. Então, pergunta, já estamos lá, 766. A vida social está na natureza? Certamente, a resposta, né? A pergunta é: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, né? Ele tem que conquistar isso na vida social, né? Aprender a conviver e desenvolver as necessárias faculdades em relação ao seu próximo. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? O sujeito, e tem tanta gente, às vezes a gente se vê quase obrigado pelas circunstâncias da vida a viver quase isolado, na velhice ou distante, né? O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente, progresso seu e dos outros, e com o objetivo de nos ajudar mutuamente, trazendo resultados, auxílio, apoio, ensinamentos na vida social, né? Claro que no conjunto as pessoas aprendem muito mais. 768, esse capítulo é poucas perguntas. 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento, um objetivo providencial mais geral? A resposta: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, por não ter todas as faculdades. Ele precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita, né? Então, não é muito claro aqui a necessidade de vivermos em família, em grupos, em sociedade, em frequentar e ter relação com outras pessoas. Aí a vida se desenvolverá muito mais, né? Então, vamos para encerrar essa lei da sociedade, que é o que estamos lendo, né? Lei de sociedade, vou ler um trechinho aqui, ó. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, têm necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não em isolamento. Nós trazemos de vidas anteriores nossos dons, nossos aprendizados. Então, alguém está muito desenvolvido na arte de lidar com alimentos, de cozinhar, outros na música, outros
no trabalho manual, outros na construção civil de, e costura e os milhares de dons necessários para a vida social. Outros têm a intelectualidade desenvolvida para matemática, para ciências, para medicina, para direito, e tem a mente desenvolvida para muitas coisas. Então, uns vão se ajudando uns aos outros. Por isso também é preciso combater as ferrugens que atrapalham isso, né? O egoísmo, a inveja, a maldade, a propensão de que só eu devo saber e não passar para os outros seu conhecimento. Então, a lei de sociedade, a necessidade de vida social, aqui é taxada como uma coisa fundamental. Então, não vamos buscar o isolamento, porque isso, teoricamente e na prática, é verdade. Agora, terminei esse textinho aqui, tá? A lei da sociedade fala primeiro na lei da sociedade, o capítulo. Aí, tratamos da necessidade de vida social, de comunidade, de entendimento, vida em grupo. Agora vamos falar do oposto, vida de isolamento, voto de silêncio. Há quem faça isso, né? Concebe-se, aos 769, concebe-se que, com o princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos estão também na natureza, porque o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí sua satisfação. A pessoa tem satisfação de viver isolada. Resposta: esta satisfação é egoística, querer viver isolado. Há também homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu os aprova? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Porque se eu sou isolado, vou morar numa ilha sozinho, como existe, né? Ou vou morar num bairro muito distante, eu não quero saber de ninguém da minha família, sabendo que às vezes eles têm problemas, precisariam de minha ajuda. Isso é egoísmo. Satisfação egoísta. Há também homem que encontra uma satisfação... bom, aqui já li isso aqui, amigo. Vou pular aqui, ó. 770, próxima pergunta, sobre vida de isolamento. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Reclusão absoluta. Duplo egoísmo. Mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é meritório? Pergunta se não é meritório. Fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Fazer mais o bem do que o mal é a melhor expiação. Estando um mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei do amor e da caridade. Não tem nada, isolamento e... não é uma boa, né, pessoal? Vamos lá, 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para voltar ao alívio dos sofredores? Agora 771. Aqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores. Esses se elevam rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para se cumprir a lei do trabalho e a lei do amor, né? Eles às vezes se isolam para ir numa comunidade cheia de necessidade ou num lugar de doentes para trabalhar por eles. Aí é muito meritório, né? E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade e reclamam certos trabalhos. No retiro, a tranquilidade que reclamam. Isso não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela. O cara tem que se isolar para poder trabalhar direito.
Muitas atividades, se tu não tem a intelectual, vamos escrever, como é que eu vou fazer isso na bagunça, com muita gente em volta? Outros trabalhos delicados de arte. Então, isso é meritório também, porque o sujeito está produzindo uma coisa boa, ele não está querendo se isolar por egoísmo. E a última pergunta desse detalhe aqui é 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Silenciar, não participar, não dar opinião. Eu não gosto, nem li a resposta ainda. Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil, porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco, com os espíritos. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Está dizendo que eu vou fazer silêncio, não vou participar de nada. É uma tolice, a palavra até... Sem dúvida, os que olhem suas privações voluntárias como ato de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem o suficiente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais e pode lhe fornecer as ocasiões de fazer o que podem lhe oferecer as ocasiões de cumprir a lei do progresso e do amor, né? Então, no isolamento, ele não vai fazer isso, vai ser privado. É isso aí, meus irmãos. Tem até mais aqui um trechinho aqui. Não, até vou ler, para completar esse capítulo todo aqui, que é Lei da Sociedade. O próximo subitem é Laços de Família. 773. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que esses não têm mais necessidade de atenção um do outro. Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso elas abandonam para se ocupar de outros recém-vindos, né? Então, os animais criam seus filhinhos até uma pequena idade e eles que busquem a vida, né? Que vão se virar, vão buscar alimentos, vão formar novas famílias, andar sozinho pelas matas. Mas o ser humano não, né? Ele tem um compromisso com as suas crias, né? Até a morte, até depois da morte, né? Dedicando amor, carinho, atenção. Agora a última pergunta... Não, a última tem outra ali ainda. 774. As pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelo país, que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado de costumes sociais e não uma lei natural, que devemos pensar? Abandono os pequenos animais pelo país. Os homens têm a destinação diversa dos animais. Nós, os seres humanos, temos ação diversa. Por que, pois, sempre querer identificá-lo com eles? Nele há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. O ser humano precisa progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. Os laços de família, entretanto, estreitam os laços sociais, os laços de família. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. A formação de famílias, de grupos, a vivência num grupo, formar uma família depois de adulto, é muito bom e importante para o espírito, porque através da família tem um desenvolvimento, quando a família é equilibrada e se ajuda, né? Mas na maioria das famílias tem essa função e vai acabar correndo tudo bem em matéria de aprendizado, porque tem um conjunto, pais, filhos, irmãos, né? E a última perguntinha de hoje, 785.
Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. E hoje a gente vê até uma certa dificuldade na manutenção da qualidade das famílias, das amizades. Às vezes parece que está acontecendo até com jovens no início da vida adulta, né, que logo parece querem fugir, se isolar, buscar em outros lugares. Destruir a família não é boa. Se eu vou para longe, eu posso usar o telefone, não é? E buscar novamente o ensejo do convívio toda vez que for possível. Assim, é um bom tema esse, hein? Lei da sociedade, tudo que nos leva a viver em grupo. Podemos tirar de todo esse tema que é a importância de viver em grupo, né? Necessidade da vida social, não recomendado por Deus e os espíritos a vida de isolamento e o voto de silêncio, né? E aprimorar os laços de família. Então, hoje um pouquinho mais longo o nosso texto, mas há de ter sido criativo e produtivo. Vamos falar com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, poder, amor e bondade. Bondade é essa onde buscamos nos abrigar. O Senhor é convosco, ó Maria, hoje e sempre. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, 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 sempre Jesus. Nosso mestre, nosso guia, nosso protetor, nosso farol nas dificuldades da vida, nos iluminando. Abençoada Maria entre as mulheres, entre os homens, entre as criancinhas, entre os adolescentes, nos adultos jovens, nos adultos idosos. Bendita Maria em todos os lugares do mundo, em todas as crenças, em todas as religiões, em todas as formas de opinião, Maria esteja presente com a sua grande glória de amor e bondade. Nas famílias, nas religiões, nos grupos, nas raças, em todos os lugares, Maria é muito importante. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, hoje, agora, aqui e sempre. E na hora do nosso desencarne, do nosso desenlace, também estejais presente. Ou nos enviar um dos seus primorosos afiliados para nos ajudar, espíritos de luz que vivem junto a si para combater em favor do amor. E nessa hora difícil do desencarne, nós necessitaremos de um apoio tão importante nesse momento tão delicado e sutil, né? Assim seja. Namastê, que a divindade que está em nós esteja em vocês também. Cumprimenta o divino que há em vocês também. Assim seja. Até a semana que vem, então, com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tchau.